É a Débora e a minha filha Sofia. A Sofia tem 10 anos, a Débora eu não posso contar a idade, porque senão eu apanho em casa, tá bom? Mas graças a Deus, eu sou o pastor da Igreja Batista Boas Novas em Grajaú. Durante o meu ministério já plantei uma igreja junto com o pastor Landon Jones e Deus Suíto, lá perto do Terminal Varginha, Balneário, São José, onde nós ficamos 6 anos naquela plantação daquele trabalho, e depois o Senhor direcionou um outro obreiro, e depois nós fomos ali para a região do Grajaú, e já estamos lá praticamente 8 anos desenvolvendo um trabalho naquela região. Deus nos tem abençoado, Deus tem honrado, né? Os lugares que eu passei, graças a Deus, têm sido locais onde Deus tem abençoado o nosso trabalho e tem desenvolvido, tem crescido. E nós temos o nosso coração aberto para trabalhar na obra, honrar ao Senhor, né? Entendemos que a igreja é de Cristo Jesus, a igreja não é do homem, e nós nos submetemos à graça e às misericórdias de Deus para trabalhar aí na obra dele. Tá bom? Então é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui. Agradeço grandemente o convite, o pastor Cláudio, né, que me enviou, o irmão que me recebeu aí com todo carinho, todo amor. Parabéns pela igreja, parabéns pela transmissão, pelos vídeos, tudo muito bem feito, muito bem organizado, muito bem posicionado. Vocês têm uma equipe maravilhosa, que Deus continue abençoando aí o trabalho de vocês. Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 32 ao 43. A palavra de Deus diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Lucas capítulo 23, do verso 32 ao 43. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condição, a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto extremamente divulgado, onde nós já ouvimos e já lemos em diversos momentos, porém a palavra de Deus, ela tem a capacidade de se renovar a cada dia e de falar de maneira diferente aos nossos corações, de acordo com a disposição do nosso coração em ouvir. E quando a gente pensa sobre esse texto, não tem como não pensar no apóstolo Paulo, que quase que o tempo todo em suas cartas, ele fala sobre a importância de entendermos a fé verdadeira e a fé falsificada, sobre a fé verdadeira e a religiosidade. O apóstolo Paulo, ele nos orienta muito sobre os falsos profetas. Em Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 10, ele olha: eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora eu repito.
Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Ou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não serviria a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância da fé verdadeira, na importância de nós entendermos qual é a palavra que vem de Deus, que está na Bíblia, que está contida nas Sagradas Letras. E quando a gente pensa sobre alguma coisa falsificada, não tem como não pensar, né, nos produtos do Paraguai, nos produtos da China, né, até mesmo nos perfumes. Né? Estava eu passando esses dias numa determinada região, quando tinha um vendedor vendendo perfumes num carrinho de mão. Já viram aqueles perfumes que é vendido no carrinho de mão? E ele falou assim, leva. E eu falei assim, não quero esse perfume. Ele pegou aquele perfume e tirou ali do carrinho, tirou da embalagem e borrifou um pouco em mim enquanto eu estava passando. Que eles ficam insistindo para que você comprasse, para que você compre aquele perfume. E eu não comprei o perfume, eu saí e quando eu cheguei no trabalho, depois de umas 3, 4 horas, eu comecei a sentir um cheiro de azedo. E eu pensei, nossa, que cheiro é esse azedo estranho, né? E eu me lembrei que era o perfume que aquele vendedor tinha borrifado em mim. Então ele tinha a embalagem do perfume original, o frasco do perfume original, e o cheiro, o odor era muito semelhante ao do perfume original. Só que depois de algumas horas, eu não sei que substância que tinha ali, que azedou o perfume, talvez o pHD do perfume no meu corpo, e eu tive que lavar a região do pescoço para que aquele perfume pudesse sair. E o que nós temos hoje é uma gama de informações muito grandes. Né? Quando a gente pensa sobre o povo batista, é um povo que vive a palavra. É por isso que nós somos conhecidos como batistas, por sermos zelosos com a palavra de Deus, por sermos estudiosos, por sermos cristãos bereanos, aqueles que têm dedicação no ensino e no conhecimento das Sagradas Letras, diferente de muitas e muitas denominações e religiões que têm vivido teologias que não são teologias de Deus, teologias que agradam a Deus, como teologias da prosperidade, da cura, da libertação, e tantas outras. Tudo isso vem de Deus, como acréscimo da nossa obediência ao Senhor, não é verdade? Porque se formos obedientes, com certeza seremos bem-sucedidos. Podemos não ficar ricos, mas seremos bem-sucedidos, porque é o que a própria palavra de Deus promete a Josué. Lá em Isaías 53:12, a palavra de Deus diz, por isso lhes darei a sua parte com os grandes, e com os fortes ele partilhará os despojos, porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os nossos pecados e os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O termo aqui do grego, para chamar esses criminosos, no caso, significa aqueles que usavam de violência para roubar abertamente. O que é mais interessante nesse episódio, onde nós vemos Jesus do lado de 2 ladrões, é que os 2 tiveram acesso ao Salvador. Os 2 conseguiram ler, este é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mesmo que fosse uma sátira, mesmo que fosse algo com tom irônico, mas os 2 conseguiram ler, os 2 tiveram acesso, os 2 olharam, os 2 estavam ali ao lado do Mestre. E quando a gente pensa sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o efeito de uma fé falsificada tem uma característica muito forte. A característica que tem o efeito de uma fé falsificada é a conformidade com o mundo. Em Lucas 23, verso 39, diz que um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Porque o efeito de uma fé falsificada é a conformidade com o mundo. Porque o efeito de uma fé falsificada é nós querermos que a minha vontade seja plenamente satisfeita por Deus. Então Deus não passa além de um gênio da lâmpada, aonde nós passamos a mão ali
E o Senhor, Ele tem que se manifestar e satisfazer os nossos desejos. O homem estava ao lado de Cristo, o chamado Messias, e ele estava desafiando o Filho de Deus a descer da cruz, zombando justamente porque ouviu as autoridades zombarem de Jesus, ridicularizarem a Jesus. Um grande filósofo que diz que você deve ter cuidado, que talvez você seja a única Bíblia lida por muitas pessoas. E muita gente está dentro da igreja e não leu a Bíblia. Muita gente está dentro da igreja e não conhece a palavra de Deus. Muita gente está dentro da igreja e segue e vive o que as outras pessoas estão falando e fazendo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade contida nas Escrituras que nos liberta de uma fé falsificada. E o que aquele homem estava fazendo, né? No último minuto, aquele homem pensou que se ele usasse de uma estratégia política, de uma estratégia psicológica, de concordar com aqueles homens que estavam ali ofendendo, humilhando, fazendo sátira do próprio Cristo, talvez Jesus pudesse se revoltar como Deus, descer da cruz, talvez Jesus pudesse sair dali, matar aqueles homens. Então aquele ladrão, ele usou de estratégia política, ele usou de estratégia intelectual, psicológica, para que o próprio Deus pudesse satisfazer o desejo dele, que era tirar aquele ladrão ali da cruz. E você vê que no último momento de vida, nas últimas horas de vida, o homem que está com seu coração inclinado para o mal, ele quer fazer com que Deus satisfaça a vontade dele. E como é triste nós vermos isso. E como triste é a gente entender que nunca antes na história o homem pecador possuiu tantas capacidades como ele possui hoje. E capacidades essas dadas pela tecnologia de massa, mesma tecnologia que nós usamos aqui para fazer essa live, para abençoar a vida das pessoas. Nunca antes as cidades, as vilas mais remotas foram inundadas pelo pecado tão grosseiro e tão degradante, todo tipo de pecado que antigamente só era encontrado nas grandes cidades, hoje também nas cidades pequenas. Nunca antes na história mundial toda a população ficou tão envolvida em todo tipo de pecado como hoje. Nunca antes o homem talvez tenha sido tão egoísta e tão ambicioso como nos dias de hoje. Queridos, nós que estamos em Cristo, nós devemos viver os seus propósitos e a sua palavra. Nós que estamos em Cristo, nós devemos viver os seus objetivos, os seus ensinamentos. O segundo ponto, que é o efeito de uma fé salvadora, o efeito que causa na vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, é a inconformidade com o mundo. Em Lucas 23, do 40 ao 41, olha o que diz: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença? Olha, nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Ele olhou para Cristo, ele enxergou Deus ali. Ele olhou para Cristo, ele olhou para si mesmo, ele olhou para a sua situação, ele fez uma autoanálise e ele entendeu que o tempo dele havia terminado. Ele entendeu que aquele homem que estava ao seu lado, ele não havia feito mal algum, ele só havia abençoado, só havia curado, só havia trazido alegria para as pessoas. E ele entendeu que a sua situação terminal ali era digna de misericórdia. A palavra de Deus nos diz, pelas palavras do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, olha, eu clamo, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo fala é que o efeito de uma fé salvadora é você não ter esse conformismo com o mundo, é você cultivar esse inconformismo com as coisas do mundo.
não é? E nós vemos muitos e muitos cristãos, muitos e muitos jovens naufragando no pecado. Uma das coisas que a gente percebe, não sei aqui na região, mas perto da onde eu moro, que não parou enquanto a pandemia estava, que não parou enquanto nós estávamos enclausurados dentro das nossas casas, dos nossos lares, foi o pancadão. O pancadão perto de casa estava a 1000 e continua 1000. E as pessoas estão ali se divertindo, bebendo, comendo, fazendo festa e fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E muitos desses jovens levaram o Covid para os seus avós, que faleceram, né? Muitos avô e avó faleceram sem sair de casa, porque os filhos ou os netos levaram. Porque os filhos ou os netos levaram. E a palavra de Deus diz assim: Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro, afastai-vos, apartai-vos de mim. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Porque talvez não tenha tido um encontro com Deus verdadeiramente. Porque o efeito de uma fé salvadora é você não se conformar com o mundo, é você viver uma vida para agradar ao Senhor, é você entregar a sua vida, o seu coração, o seu corpo. A maior oferta que você pode fazer ao Senhor é do seu corpo. Muitas vezes na igreja e durante o meu ministério hoje, um dos maiores problemas que a gente tem, e que é um problema muito comum, e que alguns até falam: pastor, você é muito radical. Tatuagem. Mas pastor, aquele texto de Levítico não quer dizer, ali fala sobre os mortos. Tudo bem, mas essa não é a questão. A questão é que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando você busca satisfazer os desejos do seu corpo, quando você busca trazer alegria ao seu coração, enfeitando, embelezando, não, pastor, mas a tatuagem que eu fiz é para mostrar para mim mesmo, é só para mim olhar. E assim, o mundo vai entrando dentro da igreja. Quando eu vou me pintando, quando eu vou permitindo que hábitos e costumes venham chegando dentro da minha casa, quando eu deixo a televisão trazer coisas que não agradam ao Senhor, quando eu começo dentro de casa a falar palavrão, porque tem muito cristão que fala palavrão dentro de casa, dentro da igreja está aqui firme e forte, mas em casa tem o hábito de falar palavrão, quando o namoro já não agrada mais ao Senhor. Queridos, a fé salvadora, ela gera transformação, mas ela gera transformação no homem e na mulher integral. Ela gera transformação, o qual nos anima a entrarmos no processo de santificação, a crescermos em santidade diante de Deus, a pensarmos nas coisas do alto. A fé geradora, a fé salvadora, ela gera transformação no nosso coração, porque o nosso coração muda, e muda também a nossa mente. Você não partilha mais das coisas que você partilhava no passado. Né? Tem muita gente que fala assim: não, pastor, como o apóstolo Paulo diz, me fiz de doido para ganhar os doidos, me fiz disso para ganhar. Não, é outro contexto, é um contexto missionário aquele. E tem gente que está andando aí no meio do povo, e comendo como o povo come, e bebendo como o povo bebe, e vivendo como o povo vive. E se perdendo no meio do povo, e vivendo um mundo dentro dos seus corações, contaminados pelo mundo, com a desculpa para ganhar o mundo. Mas muitos desses já se perderam há muito tempo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe por quê? Porque ser cristão, ser cristã de verdade, não é para qualquer um.
Porque você é o peixe que nada contra a maré. Porque é todo mundo falando que é de boa, é legal, pega nada. E você falando, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Porque é todo mundo falando, só um copinho não pega nada. E você falando assim, ai daquele pelo qual vier o escândalo. E o pessoal falou assim, não pastor, mas a gente bebe só um pouquinho, não pega nada. E a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas embriaguei do Espírito. Ser cristão é nós vivermos uma vida santa, pura, uma vida digna e honrada, uma vida em que nós sejamos exemplos de sal e de luz. Você pega esse casal de missionários e eles voltaram ali, e eles voltaram com o seu testemunho. Um testemunho de vida, um testemunho de luz, um testemunho de transformação. Sabe por que muitas das nossas igrejas não crescem mais? Porque muitos de nós não temos mais testemunho. É por isso que as nossas igrejas não crescem mais. Sabe por que o relacionamento discipulador não funciona? Porque as pessoas que estão do nosso lado, ela pensa, para ser igual esse aí, para ir para a igreja, eu prefiro continuar aqui onde eu estou. O relacionamento discipulador, ele dá certo quando a pessoa olha para a sua vida e vê luz, olha para a sua vida e vê sal. Porque a fé salvadora, ela gera transformação no nosso coração, na nossa mente. Você não compartilha mais das coisas que compartilhava no passado. Agora você tem coragem, dada pelo Espírito Santo de Deus, para ir na contramão do mundo. Estavam todos humilhando a Jesus. Jesus no momento mais sensível da vida dele, os soldados ali partilhando as vestes, ofendendo, o ladrão do seu lado também humilhando. E aquele homem precisou de coragem para ir contra a influência do amigo que estava zombando de Jesus do lado. A influência de todos aqueles que estavam fazendo sátira de Jesus. Ele precisou de coragem para se manifestar. E quando a gente pensa sobre isso, você imagina esse homem, imagina Cristo Jesus, né? Cristo Jesus ali numa cruz. E quando vemos tudo que Jesus teve que superar, tudo que Jesus teve que superar. E tem gente que está esperando aí morrer, para quando chegar no céu tentar convencer a Deus, né? Não tem gente que dá um jeitinho em tudo aqui? Tudo a pessoa dá um jeitinho. Tem gente que tudo justifica. Não existe contrição, arrependimento, quebrantamento. Ela quer enrolar o chefe quando chega atrasado, quer enrolar o pai, quer enrolar a mãe, quer enrolar o esposo, a esposa. Não tem gente que tudo tem um jeitinho, justifica tudo. Não tem gente que é o rei da justificativa. Até no pecado ela justifica. Só que Deus, Ele não é um menino, né, para ser enganado. Terceiro ponto é que o efeito de uma fé salvadora, ele gera arrependimento e entrega. Olha em Lucas 23, 42 o que diz. Este homem na cruz faz a maior oração da história. Ele diz o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Satanás nesse instante aí estava dizendo para ele, olha, acabou, não dá mais tempo. Já foi o seu tempo, você não vai conseguir, não tem mais conserto, não tem mais jeito. E aquele homem com o coração quebrantado, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em Efésios 2, versos 8 e 9, diz, pela graça você é salvo. Isso é mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E não vem
por meio de obras para que ninguém venha se gloriar. O ladrão aguardava receber algum tipo de ajuda no futuro, mas Jesus deu-lhe o perdão naquele momento. E o Senhor Jesus, ele disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus diz: é necessário que me glorie, ainda que não convém, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus eu sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E conheço esse homem, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras ali indizíveis, as quais é lícito a um homem, não é lícito ao homem se referir. E a gente pensa que o ladrão ao lado de Jesus, ele fez a sua oração, ele tomou a sua decisão, enquanto aquele do outro lado disse: olha, eu já pequei, eu já errei, eu já perdi mesmo, então não estou nem aí. Justamente porque ele não entendeu que o nome acima de todo nome era o nome de Cristo, era o nome do Senhor, era o nome do Salvador. E o nome de Jesus, Jesus que morreu na cruz, ele tem um nome tão incrível. Ele foi alguém tão especial, e não só pelos critérios da religião, mas pelos critérios da história. Os historiadores, eles começaram a usar o AC e o DC, esse e o DC, para antes e depois de Deus, antes e depois de Cristo. A história se dividiu na vinda de Cristo. O escrivão do cartório começou a usar na data tal da era cristã. Ele dividiu a história, dividiu o tabelionato. Quando a gente pensa no domingo, domingo é uma homenagem a Cristo, porque foi o dia da ressurreição, e nós estamos aqui, na verdade, glorificando o nome do Senhor. E historicamente, quem está descansando hoje, está descansando, porque a história foi dividida, e o ateu que está em casa hoje, está descansando, porque a história foi dividida, ali naquela cruz. A cruz é um símbolo mais usado no mundo inteiro, então aquela cruz, ela veio trazer um significado gigantesco, assim como mesmo o ateu, mesmo aquele que não acredita no sacrifício de Jesus naquela cruz, como aquele ladrão que não acreditou, ele na Páscoa e no Natal, ele folga, mesmo sem crer, ele usufrui dos benefícios da cruz do Calvário. O filme mais visto no mundo inteiro é o filme sobre a vida de Jesus Cristo, que até as últimas estatísticas tinha mais de 200 milhões de visualizações. O livro mais traduzido no mundo inteiro é a Bíblia. E pode ter certeza que nesta mesma hora, nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, Jesus, ele é o nome mais falado no mundo inteiro. Você já pensou que você está aqui ouvindo essa palavra? E existem milhões e milhões de pessoas sentadas ao redor do mundo inteiro, ouvindo o mesmo nome. E nós, queridos, nós temos o privilégio de buscar e de viver valores eternos. Tudo que nós fazemos aqui, com um propósito espiritual, ele tem valores eternos. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 3, verso 19, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. E na cruz do Calvário, nós tivemos ali a oportunidade de termos a reconciliação com Deus.
por intermédio do seu Filho. Em Lucas capítulo 15, verso 7, ele diz: eu lhes digo, da mesma forma, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que precisam arrepender-se. A fé verdadeira implica em arrependimento, implica em conversão do caminho, implica em santidade, em busca do nosso Senhor. Implica em vivermos em comunhão, na busca de um mesmo propósito. Sabe por que nós nos reunimos como igreja? Porque o propósito de estarmos reunidos como igreja, em seu sumo mais importante, é que nós venhamos a aprender na terra, na grande escola do reino, a como chegar no céu. Porque se nós não entendermos que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, nós não estamos aptos para o céu. É claro que a salvação é um ato. É claro que a salvação, ela vem num ato salvífico. Porém, pelos frutos conhecereis a árvore. E é aqui aonde os frutos de justiça são conhecidos. Porque se eu não tenho prazer em estar com meu irmão na igreja, se eu não consigo me relacionar com meu irmão na igreja, como eu estarei apto para viver uma eternidade com o povo de Deus no céu? A maior escola do mundo é essa. É onde a gente se chateia, onde a gente ofende, erra, é onde a gente pede perdão, é onde a gente perdoa, é onde a gente abraça, é onde a gente ama. É esse o lugar que nos prepara para ir para o céu. É esse lugar que nos dá demonstração pelos frutos de que a árvore é boa, a árvore é sadia. Que nós possamos viver como igreja, que nós possamos entender os propósitos de Deus. Que essa igreja possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que possa ser uma igreja que cresça em amor. Que possa ser uma igreja que pregue a palavra, que pregue o Evangelho e viva os propósitos de Deus. Agradeço grandemente o convite e que o Senhor possa abençoar a cada um. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus querido, Pai de amor, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos aqui, pelos louvores, por esta igreja, por este culto, por esta palavra. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que nós possamos viver o culto racional nos nossos lares, ó Deus, durante a semana, para que no domingo nós tenhamos condições de virmos à Tua casa para transbordar daquilo do qual nós enchemos durante a semana. Pai, ajuda-nos a viver em culto racional, ajuda-nos a viver quebrantamento, ajuda-nos a viver santidade. Abençoa os líderes desta igreja, que o Senhor possa dar sabedoria, diretoria, ao corpo diaconal, para que a Tua vontade seja feita e que o Senhor possa trazer um homem de Deus para direcionar e pastorear essas ovelhas. É isso que nós pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos.